Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 31 do Caderno Azul do Enem 2019. Uma questão que não traz um texto escrito, traz um texto não verbal, ou seja, uma imagem. Então a gente tem uma imagem aí. Se você não percebeu o que é essa imagem, uma obra de arte, Se você não percebeu, você pode ler embaixo que ela chama Cabeça de Touro, do Picasso, feito em bronze. Então, com essas informações, você consegue esclarecer um pouco mais essa imagem, passar a pensar sobre ela. E qual é o enunciado? Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio do quê? Então, eu tenho um material descartado, palavrinha-chave, se você não tinha percebido que essa obra foi feita reaproveitando-se de material, o enunciado de novo vai te dar essa informação. Então, o Enem, mais uma vez, sendo um pouco bonzinho e te entregando algumas partes que podem facilitar a sua resolução. Eu tenho aqui o material descartado, você já fica sabendo que Picasso foi lá, pegou o material que já existia, ele não partiu do zero, pegou o material que já existia e a partir dele ele construiu essa obra de arte, ele construiu essa escultura e eu quero saber como isso foi possível. Foi possível a partir da reciclagem da matéria-prima original? Veja, eu não tenho uma reciclagem. O que acontece nessa questão é que você precisaria perceber do que se trata, Quais são essas partes desse touro? Na verdade, o que eu tenho aqui, esse touro é formado pelo guidão da bicicleta, então eu tenho um guidão de bicicleta de verdade, e eu tenho um assento de bicicleta. Então, o Picasso foi lá, sei lá onde que ele estava, ele viu um guidão de bicicleta largado, viu um assento, olhou e falou, caraca, parece um touro, gente do céu, como que ninguém nunca percebeu isso? É um guidão, é um assento, mas também é uma cabeça de touro. Então ele uniu essas duas peças, que eram peças com funções ali dentro da bicicleta, e ele uniu sem transformar. Ele pegou as peças como elas, ele não utilizou o material, a matéria-prima, para derreter e transformar em outra coisa e moldar. Ele pegou do jeito como estava e apenas juntou de outra forma. E essa outra forma resultou numa arte, resultou numa escultura. É fundamental você saber disso. Então, se você não saber de antemão e se você não percebeu, você teria dificuldade para resolver essa questão, porque não ficaria claro exatamente o que foi reciclado, de que forma foi reciclado. Você poderia pensar que ele pegou o material, foi lá, derreteu, ficou moldando e não foi o que aconteceu. E isso é central na obra. Inclusive, o Picasso vai dizer ele mesmo, se você só ver uma cabeça de touro e não os itens de uma bicicleta, a escultura perde um pouco o significado. Então, todo o significado dessa obra é justamente o fato de eu ter elementos que claramente fazem referência a um contexto e também claramente, sem nunca ninguém ter pensado, talvez, nunca ninguém pensou nisso antes dele, não sei, se pensou, guardou para si, também claramente é um outro objeto. Então, quer dizer, como que pode uma coisa ela ser tão isso, mas ser tão aquilo também? Então, como pode parecer tanto com uma cabeça de touro se foi criado com outra função, se foi criado para ser um guidão e um assento, que não tem nada a ver com o animal, e parece tanto, e é aí que está a grande questão, o insight, vamos dizer assim, a epifania do Picasso de perceber isso. Então, eu não tenho uma reciclagem da matéria-prima original, porque a reciclagem consiste num processo ali de transformação. Eu não tenho um processo de transformação, eu apenas tenho uma junção dos elementos como eles estavam. Então, eu não tenho essa mudança na matéria-prima, por isso que eu não posso alternativa A, que causou bastante confusão, tá bom? Eu não tenho esse processo de reciclagem. Por exemplo, quando eu reciclo papel, eu não pego o papel rabiscado e utilizo ele novamente. Eu vou picar o papel, fazer todo um processo, ele vai virar um outro papel. Então, ele pode até virar um papel, uma outra coisa, mas ele passa por essa transformação. O plástico também, a garrafa PET, ela é reutilizada não como garrafa PET, geralmente ela é transformada. Você vai cortar, você vai derreter, você vai transformar em alguma outra coisa, que não acontece aqui, tá bom? B. Complexidade da combinação de formas abstratas não está complexo, eu acho que é claro que é uma cabeça de touro e principalmente não é uma forma abstrata, Eu tenho formas claras aqui, Eu tenho um guidão, principalmente depois que a gente fala, fica muito claro que é um guidão, que é um assento, que é uma cabeça de touro, então não tem nada de abstrato aqui, é algo bastante concreto. C. Eu tenho uma perenidade dos elementos que constituem a escultura. Não, não tem uma perenidade, não são elementos que necessariamente vão durar para sempre, mesmo se forem, o fato de durar para sempre não é isso que faz com que seja uma obra de arte. A pergunta é, o que torna uma obra de arte? Por que é possível que isso seja uma obra de arte? Qual foi o processo pelo qual passou que resultou em que isso virasse uma obra de arte? E esse processo não é o fato de ser perene. Poderia ser um elemento que não fosse perene, como por exemplo o chocolate, lá de uma outra alternativa, desculpa, uma outra questão que a gente resolveu aqui em cima para você, se você esqueceu. A gente resolveu uma questão sobre chocolate.
É uma obra de arte feita com chocolate, veja que ele não tem um elemento perene, né, porque o chocolate não dura bastante, não dura para sempre, e mesmo assim eu tenho uma obra de arte. Então o fato de ser uma, não é o fato do objeto ser perene, da matéria ser perene, que vai fazer com que seja uma obra de arte. D. Eu tenho uma mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Então, a mudança da funcionalidade quer dizer uma mudança de função. Então, eu tenho elementos, objetos que tinham uma função, foram tirados do seu contexto. E nessa retirada de contexto, eles foram unidos de outra forma, eles se integraram de outra forma, para formar apenas uma coisa, com outro significado, com outra função, por exemplo, com a função artística. Exatamente o que acontece aqui. Então, eu tinha o assento e o guidão, que eram unidos de uma forma, e eles foram tirados desse contexto da bicicleta, eles foram integrados um ao outro, veja que o guidão está ali no assento, e nessa integração eles adquiriram uma função, que é a função artística. Eles passam a representar uma cabeça de touro, que é uma escultura feita pelo Picasso. Então, exatamente o que tem isso, uma mudança de função quando eu integro os objetos de outra forma. E fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Eu posso dizer que eu tenho uso de elementos diversificados. Se você pensa assim, uma parte é o guidão, outra é o assento, fica meio subjetivo, mas eu não posso assinalar essa alternativa por causa da fragmentação. Se tem uma coisa que eu não tenho aqui, é uma imagem fragmentada. A imagem é muito una, você percebe, ainda que você não tivesse percebido que se trata de elementos de uma bicicleta, claramente você percebe que é uma cabeça de touro. Eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Que parece muito uma cabeça de touro mesmo. Então eu não tenho uma fragmentação, ao contrário, eu tenho uma unidade. Quando eu junto os elementos, os objetos, eles juntos passam a ter um significado, quer dizer, separado eles tinham outro, e é junto que eles têm um significado. Então não tem uma fragmentação, ao contrário, tem uma integração, palavras-chave. Tá bom? Então mais uma questão aqui de interpretação da imagem, e nesse caso, uma questão que exigia, não é que exigia um conhecimento externo, mas ficaria muito mais fácil se você já soubesse, né, que se trata de parte de uma bicicleta. Eu acho que na prova, do tamanho que é a prova, né, aqui também tá um pouco mais, do tamanho que é a prova, a rapidez que você faz, se você não tivesse nenhum conhecimento artístico, você poderia facilmente não perceber que se trata de uma bicicleta, e daí a questão ficaria muito difícil de ser resolvida. Provavelmente você marcaria a alternativa A por causa do material descartado. Se associar material descartado, tem a ver com reciclagem, eu vou marcar a alternativa A. Então, assim, veja, o Enem ele é uma prova que exige mais interpretação do que conhecimento externo, mas, como eu sempre falo, o conhecimento externo ajuda muito. Então, estudem sim, tenham repertório cultural, estudem arte, estudem literatura, porque facilita muito, você vai fazer a prova com muito mais segurança, com muito mais autoconfiança, né? Porque você tem certeza daquilo que você está fazendo, não é só aquela interpretação, porque nessa interpretação acaba tendo muitas pegadinhas, né? E aí você acaba errando por, vamos dizer assim, bobeira, por falta de informação mesmo, tá bom?